Tem dias que tudo parece pronto para dar errado. É uma cobrança inesperada, um prazo estourando, conflito entre colegas, entre outras situações. Mas em meio disso tudo, o líder, ele sempre precisa manter a calma, pensar com clareza e ainda inspirar o time. É nessas horas que muita gente perde o controle. Fala o que não devia, age por impulso, se fecha ou explode. E aí a equipe ela não para só de confiar, ela também vai começar a se afastar cada vez mais. Mas tem um ponto de virada. E ele não aparece nos relatórios. Esse ponto ele não é ensinado nas universidades, mas ele define se você será apenas um chefe ou um verdadeiro líder. Esse ponto se chama inteligência emocional. Eu sou Adalberto Chagas, professor, engenheiro, mentor de líderes e, em mais de 30 anos de experiência profissional, das quais mais de 20 liderando equipes técnicas multidisciplinares em ambiente de alta pressão, eu aprendi uma coisa. Quem não domina as próprias emoções, ele nunca vai conseguir inspirar um time de verdade. E é exatamente isso que eu vou te mostrar nesse vídeo de hoje. Como a gente pode usar a inteligência emocional para melhorar a cooperação, o clima e os resultados da equipe, sem precisar daquelas fórmulas mágicas e sem perder a nossa essência. Vamos nessa? Estão comigo? Eu imagino que talvez você esteja vivendo isso, exatamente essa situação, onde você dá o seu melhor, corre atrás, segura as pontas e evita os conflitos desnecessários. Só que aí chega no fim do dia, você sente que está sempre no limite, esgotado, cansado e a equipe longe, distante. Alguns menos parecem desmotivados. Outros, eles batem de frente por qualquer coisa. E mesmo quando tudo parece estar sob controle, o clima continua pesado, como se tivesse algo fora do lugar, mas que ninguém fala para você e você não percebe isso. E aí você começa a se cobrar. Puxa, será que o problema sou eu? Será que está me faltando pulso? Ou será que eu estou sendo emocional demais? Ou até emocional de menos. Só que a questão não é sentir, é como que a gente lida com o que a gente sente. Perceberam a sutil diferença? A falta de inteligência emocional, ela não grita. Ela vai sussurrando, um tom impaciente, silêncio em excesso, na tensão que paralisa. E é isso que vai minando a confiança no time. É isso que impede a colaboração real, a criatividade e a leveza no ambiente de trabalho. Mas a notícia que eu tenho que dar para vocês é que inteligência emocional ela não é dom, ela é um treino, você se capacita. Você pode absorver esses conceitos e conhecimentos. E se você está aqui, você já está dando um primeiro passo para virar esse jogo. Muitos líderes, eles até entendem a importância da inteligência emocional, mas é que na prática, eles cometem aqueles sutis erros. Eles vão acumulando desgaste, distanciamento da equipe. E eu quero que você perceba aqui se algum desses erros que eu vou falar soa familiar para ti. Você tenta manter a calma, mas acaba engolindo tudo e até explode. Você quer ser compreensivo, mas termina passando a imagem de que tudo está liberado ao léu. Você cobra tanto por acertos, por sempre ter que acertar, e você se fecha e não compartilha mais nada com a equipe. Ou então, que você acredita que mostrar emoção é fraqueza. Aí você se torna alguém frio e difícil de desconectar. Esses comportamentos eles não são sinais de incompetência. Eles são sintomas de que uma liderança que está tentando acertar, mas que ainda não aprendeu a lidar com o que sente, acaba sempre permeando esses erros. E o resultado de tudo isso? Desgastes nas relações, clima pesado, a equipe que só cumpre tarefa, mas que nunca colabora. E também um líder sobrecarregado emocionalmente, esgotado. E muitas vezes, na maior parte das vezes, solitário. Mas fica calmo. Porque você não precisa carregar isso sozinho, né? Nos próximos minutos aqui, nesse vídeo, eu vou começar por 3 atitudes práticas que vão te ajudar a desenvolver a sua inteligência emocional no dia a dia e transformar a forma como a sua equipe trabalha, sendo com mais confiança, cooperação e com resultados reais. Estão comigo nessa? Então, começando aqui, nós temos um primeiro passo, que é desenvolver a autoconsciência estratégica. A autoconsciência é o primeiro pilar da inteligência emocional e é também o mais ignorado, porque enquanto muita gente foca em controlar as emoções, poucos param para perceber de onde elas vêm. A autoconsciência não é só entender que está nervoso. Nela é preciso saber por que você está assim.
Então, é reconhecer que a impaciência com a equipe pode estar vindo do medo de falhar, da cobrança interna, da sobrecarga que você não verbaliza. O líder que não se conhece reage. O líder que se conhece responde com inteligência. Perceberam a diferença? Então aqui, um exercício simples. Durante o dia, você vai anotar no celular, no papel, em qualquer lugar que você tenha, 3 momentos em que você sentiu raiva, ansiedade, frustração. E aí depois, escreve rapidamente, né, o que gerou tudo isso. E além de escrever, o mais importante é como que você reagiu a isso. Você vai começar a enxergar padrões emocionais que estão sabotando a sua liderança, mesmo sem você perceber. E quando você passa a reconhecer esses gatilhos, você começa a ter o que eu chamo de liderança emocionalmente estratégica. Você não age por impulso, você escolhe a melhor resposta, ok? Sua equipe vai sentir isso e vai começar a te seguir de verdade. Mas eu quero saber de vocês, aqui nos comentários, escreve aqui nos comentários, qual situação, a mais recente ou alguma que marcou, em que você sentiu que as suas emoções impactaram diretamente na forma como você liderou sua equipe. Momento de raiva, ansiedade, frustração, né? Eu quero que você compartilhe aqui conosco para que essa sua história pode ajudar outros líderes que estão passando exatamente pelo mesmo desafio. Porque liderar também é aprender com quem vive na prática, o que nem sempre os livros ensinam. E se você ainda não comentou nenhum vídeo aqui do meu canal, aproveita essa oportunidade para se posicionar. Essa troca vale mais do que muita reunião de treinamento. Confie em mim. Vamos então agora ao segundo passo, que implica em controlar suas reações, ampliando a sua influência. Você não controla o que sente, mas você pode e deve controlar como você reage. Essa é a essência da autorregulação emocional, porque no calor de uma reunião tensa, num erro da equipe ou diante de uma cobrança injusta, a forma como você reagir vai ensinar mais do que qualquer discurso. E os líderes que reagem com impulsividade, é fato, perdem o respeito em segundos, criam ambientes tensos, fazem com que a equipe trabalhe na base do medo e não na confiança, o que é muito perigoso. Mas agora, os líderes que conseguem respirar, pausar e responder com equilíbrio, olha só os benefícios. Eles ganham autoridade silenciosa. Eles mostram maturidade emocional. E eles sim se tornam referência, mesmo naqueles momentos mais difíceis. Quer uma técnica simples para trabalhar essa questão? Olha só, na próxima vez que você for pressionado ou provocado, faça uma pausa de 3 segundos antes de responder. E durante essa pausa, respire fundo e pense: o que a minha equipe precisa que eu transmita agora? Reação ou direção? Essa pausa vale ouro, porque ela separa o líder comum do líder emocionalmente inteligente. E o melhor de tudo é que com o tempo, esse autocontrole vira hábito, e o hábito vira presença, e a presença vira influência. Tudo bem? Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se em algum momento dessa nossa conversa você pensou, é exatamente isso que eu estou vivendo, com esses nossos 2 passos até aqui, faz o seguinte então, curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilhe com aquela pessoa que precisa ver esse vídeo e que também precisa trabalhar a sua inteligência emocional. Eu preciso contar uma história que aconteceu comigo, com esse quem vos fala, e muito antes de eu assumir qualquer cargo de liderança na minha vida. Era uma época em que eu era parte de uma equipe técnica, sempre aquele profissional dedicado, às vezes até chato, mas muito emocionalmente reativo, impulsivo. Só que eu tinha um gerente que também era assim. E nós vivíamos em constante atrito. Bastava um problema sair do controle, pronto. O tom subia, a paciência acabava, as conversas viravam confrontos e nenhum dos dois cedia, nenhum dos dois escutava. E sabe o que mudava depois disso? Absolutamente nada. O clima seguia pesado, a equipe ficava cada vez mais distante e só acumulávamos problemas. E anos depois, assim, olha só que ironia, né? Ou talvez por justiça do destino, eu acabei me tornando gerente. E foi aí que eu entendi uma coisa, né? Que aquele estresse que eu enfrentei lá atrás, agora era responsabilidade na minha mão. E eu não podia reproduzi-lo.
Mas no começo, eu confesso que eu repeti exatamente o mesmo padrão. Cobrava com dureza, me frustrava fácil, pressionava a equipe, e quando as coisas saíram no planejado, eu perdi a calma, literalmente. Qual foi o resultado disso tudo? Qualidade do trabalho cai, o clima fica tenso e desconfortável, descontentamento toma conta, inclusive o meu descontentamento. Foi nesse ponto que eu comecei a revisitar tudo aquilo que eu vivi como liderado. E aí, desses passos que eu mostrei até agora, eu comecei a enxergar e traçar um novo caminho, porque eu aprendi a me observar emocionalmente, ao invés de apenas reagir. Eu passei a controlar mais o que eu respondia, mesmo quando o sangue fervia. E principalmente, comecei a olhar a equipe com mais empatia, e não com julgamento. Pouco tempo depois, aquele ambiente onde só existia tensão, ele começou a dar espaço para parceria, para o companheirismo mútuo. As conversas mudaram de tom, as entregas começaram a melhorar porque tudo ficou claro, inclusive na comunicação. O respeito nasceu, sem eu precisar me impor. E não foi a equipe que mudou, fui eu quem mudou. E foi isso que transformou a equipe junto comigo. Eu passei a ser aquele líder que as pessoas davam graças a Deus quando chegavam. Nem todos, vai. Mas aí tem aquela questão, como que eu desenvolvo isso? Como é que eu posso começar a trabalhar essa questão? Eu desenvolvi um método, que eu já comentei aqui, eu vou falar aqui para vocês, no método Pacto, aonde esse método foi baseado nessas minhas observações e aí onde eu criei uma metodologia para trabalhar todas essas questões da liderança, inclusive da inteligência emocional. E temos um pilar muito forte, que é o pilar da participação. Porque o que falta em muitas equipes não é talento, é espaço. É espaço para ouvir, para contribuir, para se sentir parte de algo maior. E quando você ativa a participação de verdade, o clima muda. As pessoas deixam de reagir e começam a se comprometer. Então eu vou fazer essa oferta especial para você, esse convite especial. Me chama aqui no WhatsApp, o link está aqui na descrição, aonde me chamam para uma conversa e eu vou mostrar como eu vou te ajudar com a sua liderança. E vou te dar os próximos passos com segurança, clareza e consistência. O último, mas não menos importante e nem exaustivo passo, é você praticar a empatia estratégica para fortalecer a cooperação. Porque a empatia para muita gente ainda parece aquele papo de ser legal, de ser bonzinho, mas não tem nada a ver com isso. Porque empatia na liderança não é sobre sempre estar cedendo, é sobre compreender o que está por trás do comportamento do outro e agir de forma inteligente a partir disso. Porque empatia estratégica é quando você enxerga além da entrega técnica. É quando você entende que por trás do atraso no projeto pode ter um medo, uma fobia. Por trás da resposta atravessada pode ter um esgotamento. E quando o líder passa a olhar com profundidade, o time começa a responder com confiança. E não é sobre passar a mão na cabeça. Não, muito longe disso. É sobre você criar espaço de escuta, dar feedback firme, com respeito. E é sobre dizer, olha, eu entendi o que aconteceu, mas agora vamos resolver juntos? Quer aplicar isso amanhã mesmo? Antes de corrigir alguém, faça essas duas perguntas a si mesmo. O que pode estar por trás do comportamento dessa pessoa? Como eu posso ser firme sem ser frio? Empatia estratégica é isso. Você não abandona os padrões, mas também não abandona as pessoas. O efeito colateral disso é muito poderoso, porque aí você vai ter mais engajamento, mais cooperação e a equipe que sente que está sendo liderada por alguém que a gente vê e não que é gente da gente e não é só uma função. Se você chegou até aqui, você já deu um passo enorme, né, na construção de uma liderança mais equilibrada, respeitada e preparada para lidar com os desafios do dia a dia. Porque a inteligência emocional, ela não se desenvolve da noite para o dia. Mas cada pequena atitude, cada pausa, cada escuta, cada reação pensada, ela vai construindo algo maior. E um ambiente de trabalho mais humano, mais produtivo e mais leve. Depois que constrói algo maior. Um ambiente de trabalho mais humano, mais produtivo e mais leve. E se você quer entender um pouco mais, eu deixei alguns links e vídeos aqui na descrição, bem como um material complementar para te auxiliar nesta construção e ir se aprofundando no tema. Vale a pena conferir. E
Lembre-se, liderar com inteligência emocional não é sobre controlar tudo, é sobre conduzir com autoconsciência. Nós nos vemos no próximo vídeo e desejo a vocês força, equilíbrio e presença sempre. Até mais. Tchau.